Amigo, bom dia. Respire fundo. Respire profundamente a atmosfera da graça, como se fossem uma nuvem que varre para longe suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Que bênção! Cristo Jesus nos libertou dos nossos pecados e nos libertou do império das trevas. Lemos isso no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 13. Às vezes, Jesus chora. Chora com o que vê. Se estivéssemos apenas conscientes do fato de que nosso Deus está ciente e que Ele está vendo exatamente o que estamos fazendo ou apenas estamos pensando. A Bíblia nos diz que somos observados atentamente. Há alguém nos observando nesta manhã? Creia. Querido ouvinte, você já teve a sensação de alguém que está de olhos fitos em você? Provavelmente. E provavelmente já teve esse sentimento em algum momento de sua história passada. Seres celestiais têm tomado parte ativa na tua vida, na minha vida. Eles têm impedido aos intentos do destruidor. Os anjos de Deus se acham sempre presentes, onde mais necessários são, ao lado dos que têm a mais dura batalha a combater contra o eu e cujo ambiente é o mais desanimador. Eles estão conosco hoje assistindo esta reflexão. Eu diria, que bênção Deus nos concede. Posso até dizer que pouco de nós passamos pela vida lembrando, momento a momento, que o anjo é um ministro celestial para agir, para nos aproximar de Deus. Há um conflito estendido, fruto da desobediência, do primeiro pecado da história desse mundo. E fruto da desobediência dos seres humanos, frutos da má escolha, da má decisão. Ao estudarmos as culturas do mundo, vamos conhecer a realidade das sociedades. E eu posso dizer que elas funcionam baseadas no padrão: honra, vergonha, ou padrão de culpa e inocência, ou num padrão de medo e poder e força. A nossa cultura ocidental, dizem os sociólogos, que nós vivemos numa cultura mais influenciada pelo padrão de culpa e inocência. Quando Jesus morreu na cruz, Ele solucionou o padrão da culpa. Ele nos torna inocentes ao nos purificar. Com o seu sangue lava-nos. E nós viramos inocentes, como se nunca na realidade tivéssemos pecado. Nós vivemos numa sociedade conflitante, numa sociedade de medo. Quero trazer até vocês nesta manhã uma reflexão, o retrato da sociedade africana. Como missionária, vivi no país do Zaire.
entre as tribos africanas. Há conflitos tremendos de tirar o fôlego. E o conflito sempre é gerado entre poder e medo. Em todas as tribos, nós temos o rei da tribo, o feiticeiro da tribo. E quando há conflitos sérios, então o feiticeiro se apresenta na tribo para exercer o seu poder com toda a autoridade. E muitas vezes essa autoridade ultrapassa a autoridade do próprio rei da tribo. Eles vivem constantemente em conflito entre o medo e o poder. Deixe-me explicar. Quando os africanos enxergam uma árvore, e se essa árvore é amaldiçoada por um espírito, e a pessoa que passa por ela pode ser espancada, ela pode receber praga, ela pode receber maldição. Eu diria que eles convivem com essas manifestações a vida toda. E quando a noite vem e as trevas descem sobre a terra, então eles escutam no meio da madrugada, no silêncio, esses sons vindos da natureza. Então surge um grande medo. E quando Jesus chega na vida deles, esse ser poderoso que derrota os poderes do mal, derrota também o medo. Eles têm a libertação, a paz. Já nos países orientais, o sentimento conflitante é honra e vergonha. Quando um homem faz algo errado na comunidade, como desonrar a família, é o pior mal. Aí então, alguém se levanta da família para erguer a honra, mesmo que tenha que ferir outros. Querido amigo, a desobediência a Deus trouxe no primeiro pecado da história vergonha, medo, culpa, dor, sofrimento e morte. As folhas de figueira que Adão e Eva recolheram para tapar a vergonha se rasgaram com o calor do sol da desobediência. Qual seria a solução para os conflitos? A solução viável é Jesus. Seu sangue vai diluir toda a praga da maldição africana. As vestes do Cordeiro vai esconder fracassos, culpas e medo. Sabe, cada ser humano está exposto às condições flutuantes que existem como resultado de viver num mundo em pecado. Querido ouvinte, precisamos ser mais intencionais. Precisamos alcançar a fé de nossos pais. Precisamos da convicção de que Deus endireita os passos e aperfeiçoa nosso caminho. Te faço um pedido. Não esqueça. Lembre-se que você está sendo observado. Estamos sendo observados. As visitações dos anjos sempre foram recebidas por aqueles que se encontravam presentes espiritualmente ligados a Deus, pela oração, pelo louvor, pela leitura da palavra. Saiba, Jesus é o presente, o passado e o futuro.
Jesus é o nosso presente e o nosso futuro. A pergunta que faço nesta manhã: veja, o que será que nos distingue para que a nossa experiência da presença de Deus seja tão gratificante e prazerosa? Querido Deus, vivemos num mundo em conflito. Esse conflito chega também a tocar as nossas vidas. Às vezes, decidimos pelo bem. Às vezes, tomamos a decisão errada. E as consequências, temos que vivê-las. Ó Deus Todo-Poderoso, queira diluir os nossos medos, diluir e extinguir os nossos pecados, lavando-nos no sangue do Cordeiro, que é Jesus, teu Filho amado. Esse sangue tem poder para purificar, para curar e para salvar. E nós rogamos em teu nome, Senhor, dá-nos esta graça de sermos aceitos em Jesus, na presença do Pai, como se nunca tivéssemos pecado. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossa vida. Abençoa-nos. Em teu nome oramos. Amém. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, esse vídeo é para ti. Você pode até fingir que as coisas desse mundo preenchem o vazio que tem no seu coração. Mas eu sei que, na verdade, pelas madrugadas, sua alma canta Yeshua. Saudades, Yeshua, saudades. Ainda dá tempo de voltar.